Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre as mentiras de Satanás. Algumas mentiras, né, meus irmãos? Porque, infelizmente, são incontáveis as mentiras dele. O texto escolhido está em João capítulo 8. João capítulo 8, versículos de 41 a 44, que diz assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Aqui nós vimos, meus irmãos, Jesus batendo de frente com os filhos do diabo. Certa feita, meus irmãos, alguém me perguntou quem são os filhos do diabo. Eu utilizei a Bíblia, é claro, né? Eu disse o seguinte: olha, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. E a Bíblia diz também que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é considerado filho de Deus. Acredito que respondi correto, não é, meus irmãos? Queridos irmãos, queridos ouvintes, o diabo é nosso inimigo declarado desde o início da criação. Ele quer, por todo custo, nos destruir, e para isso ele usa todo tipo de mentira e de engano para nos prender a ele. Ele acusa, ele fere, ele traz tentação, ele finge ser bonzinho, promete vantagens, mas no final o que ele quer mesmo é nos destruir. Todos nós sabemos, meus irmãos, que o diabo vive ao nosso derredor procurando uma simples brecha para penetrar na nossa vida. E, infelizmente, às vezes ele até consegue, meus irmãos. Naqueles momentos de descuido nosso, ele entra e procura abalar a nossa estrutura. E ele é ardiloso. O diabo é ardiloso, querido, porque ele procura sempre minar
os pilares de uma organização. E neste tempo, meus irmãos, o diabo tem visado muito as famílias organizadas, as famílias bem estruturadas, porque, infelizmente, as famílias desorganizadas já pertencem a ele. E ele tenta minar primeiro a coluna de sustentação maior da família, que é o pai. Porque a partir daí, tudo fica mais fácil para ele dominar. E ele faz isso com as igrejas e com outras organizações também. Ele procura atacar primeiro, queridos, as lideranças dessas organizações. A Bíblia diz que o diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas em contrapartida, a Bíblia diz também que Jesus veio para que tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Aqui nós vimos, meus irmãos, que o texto nos dá o entendimento de que enquanto o mal veio para destruir, Jesus veio para construir e restaurar as nossas vidas. Contudo, meus irmãos, desde o início da criação, que o grande erro da humanidade é dar ouvidos a Satanás e desprezar aquilo que Deus falou. Nós vimos que Adão e Eva pecaram por isso, desobedeceram a Deus e deram ouvidos a Satanás, mesmo sabendo que ele é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. E até hoje, queridos, o maior desejo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e decidimos obedecer aos seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, pois para isso ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Ele cria situações para gerar medo, dúvidas e, além de tudo, sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus mesmo disse, o diabo é mentiroso. Contudo, queridos irmãos, se a gente souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que acreditemos, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Portanto, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, enfatizar algumas dessas mentiras. A primeira mentira: o diabo diz que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo diz que a Bíblia não é verdadeira. Ele diz que a palavra de Deus não é verdadeira. Queridos irmãos, queridos ouvintes, essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele faz de tudo para colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente mais um livro escrito por homens e que é cheio de contradições. Mas nós devemos pensar o seguinte, meus irmãos: você acha que se a Bíblia não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras já ocorreram
na tentativa de destruir a Bíblia. Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que nela está escrito. No entanto, queridos, a Bíblia continua sendo o livro mais lido e vendido em todo o mundo. E tem mais, até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Outra coisa, meus irmãos, a Bíblia contém 66 livros, escritos por cerca de 40 homens em épocas completamente diferentes. E todos esses livros se encaixam perfeitamente e apontam numa mesma direção. Todos esses livros se encaixam perfeitamente. E todos eles têm a mesma direção. Que Jesus é o nosso Salvador e enviado por Deus. E é por isso, meus irmãos, que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade através de Cristo Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz. E com isso, infelizmente, meus irmãos, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecerem ao Senhor. Mas lembre-se disso, meus irmãos. Lembrem-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistirmos aos jornais e veremos que tudo que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido fielmente. Basta assistirmos aos noticiários, meus irmãos, que assim veremos que tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo fielmente. Segunda mentira. Segunda mentira. O diabo diz que Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo diz que Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o diabo sopra essa mentira nos nossos ouvidos e nos ouvidos de muitas pessoas dizendo assim: pode cometer aquele pecado, não tem nada a ver, você merece, você já está na igreja há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. Meus irmãos, tremenda mentira do diabo, queridos, porque Deus não procede dessa forma. Não há relato bíblico de Deus abrindo exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus, mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se comprometer com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho, que veio a falecer. E Davi passou dias de muita dor e angústia. Essa foi a consequência, meus irmãos, do pecado de Davi. Vejamos o que a Bíblia relata nesse sentido. Em 2 Samuel capítulo 12,
versículos de 13 a 18, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. Entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais assim ele a afligiria. Amém? É a palavra de Deus, querido. Aqui nós vimos o relato do pecado de Davi, o relato do erro de Davi. Aqui nós vimos, queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. E a mesma coisa o Senhor ainda faz conosco, queridos. Ele nos perdoa todas as vezes que pecamos e nos arrependemos, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Nós sabemos que Cristo pagou por todos os nossos pecados quando foi crucificado. Porém, diferente do que o diabo diz, ele não nos livra das consequências do pecado. Foi o que aconteceu com Davi. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, disso nunca devemos esquecer. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Prestemos bastante atenção, queridos, e jamais devemos esquecer disso. Terceira mentira. O diabo diz que é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. Essa, meus irmãos, é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido, se torna uma presa fácil para o inimigo. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito. Em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18, diz assim a palavra de Deus: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É a palavra de Deus, queridos. Aqui está a orientação de que precisamos sempre estar vestido com a armadura de Deus. Devemos estar sempre protegido com a armadura de Deus. Essa é a palavra de Deus, queridos. Quarta mentira. O diabo diz que todos os caminhos levam a Deus. Queridos irmãos, uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas de outras religiões é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, queridos, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida, que é Cristo Jesus. E a cada dia, meus irmãos, Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos, pois assim diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Amém? É a palavra de Deus, queridos. Queridos ouvintes, esses caminhos inventados pelo homem, na verdade são atalhos, que quando chegam ao fim, encontramos apenas um grande abismo. Isso quer dizer, queridos, que não nos leva a nenhum lugar. É apenas abismo, um grande abismo, que não nos leva a nenhum lugar. Até aqui entendemos, meus irmãos, que o grande trunfo do diabo é fazer com que as pessoas pensem que é possível levar uma vida inteira de pecados, sem o temor de Deus no coração, fazendo tudo aquilo que quer, não prestando contas a Deus e no final ainda ser salvo. Essa mentira, queridos ouvintes, tem acompanhado a humanidade, mas Deus diz claramente que o salário do pecado é a morte. Portanto, queridos, não deem ouvidos à mentira e ao engano de Satanás. Pense nisso. Não deem ouvidos à mentira e ao engano de Satanás. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a quem vocês estão dando ouvidos? A Deus ou ao diabo? Saibam, queridos, que Deus é amor, o diabo é destruidor, porque ele é o pai da mentira. Muito cuidado, queridos ouvintes, muito cuidado. Por isso, meus irmãos, a exposição desta mensagem é oportuna para que aprendamos a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não sermos enganados, queridos: conhecendo a verdade que está em Cristo Jesus.
Portanto, meus irmãos, queridos ouvintes, quanto mais nós lermos a Bíblia, orarmos e ouvirmos a palavra da verdade, mais nós conseguiremos identificar e fugirmos das mentiras de Satanás. Pensemos nisso, queridos. Quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós ouvirmos a palavra da verdade, quanto mais nós orarmos, mais nós conseguiremos identificar e fugirmos das mentiras de Satanás. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.